Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a delegada Raquel Galinatti. Nós vamos conversar com ela sobre a violência contra a mulher no pós-pandemia do coronavírus. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. É um grande prazer participar mais uma vez do Jornal da TV Alesp. Prazer é nosso. Bom, doutor, estamos aí em agosto, né? No mês da cor lilás, que é o mês, então, da conscientização para o combate da violência. Falamos, então, durante todo esse período de quarentena, do aspecto do aumento, né, da violência aí doméstica, não só contra as mulheres, mas a violência doméstica que engloba também idosos, crianças. Eu queria que a gente falasse um pouquinho nesse primeiro momento, qual é a situação, então, de violência contra a mulher no pós-pandemia na delegacia? Quer dizer, esses números aumentaram, diminuíram? Como que está essa situação, doutora? Sabe que esse aumento de violência contra a mulher, ele foi só no início da pandemia, em meados de março, somente quando a gente percebeu que houve um aumento da violência contra a mulher. Abril, maio, junho e julho, os números de violência contra a mulher estatisticamente diminuíram. Os registros, né, de violência contra a mulher diminuíram. Não sabemos ainda se houve uma subnotificação, um aumento das cifras negras, ou seja, a impossibilidade das mulheres denunciarem, por isso, numericamente, nas estatísticas, a gente percebe uma diminuição, ou se realmente houve uma diminuição. A mesma coisa no que tange ao feminicídio. Março, abril e maio, houve um aumento do feminicídio. Junho, julho, a gente percebeu a diminuição também do crime de feminicídio. A gente ainda é muito precoce que a gente tenha como analisar concretamente o que ocorreu na pandemia, porque existem diversas teorias, aquelas que realmente houve um aumento das cifras negras e das subnotificações. Na realidade, a gente está somente com números ilusórios de diminuição, e aqueles que defendem que houve sim uma diminuição, pois o álcool, a droga, a ausência também de saídas noturnas ou saídas para aquele estresse ou aquela briga entre o casal possa ocorrer e nisso ocasionar brigas e agressões. Então a gente ainda não sabe, é muito precoce a gente analisar esse fato que vivenciamos na pandemia. O que a gente pode afirmar é que vivenciamos uma pandemia dentro de uma pandemia já pré-existente, que é a pandemia de violência contra a mulher, uma pandemia mundial. E dentro desse cenário, doutora, que tipo de agressão é mais comum, né? Ou muda alguma coisa durante a pandemia? Infelizmente, as agressões, elas são gradativas. Nenhum relacionamento se inicia com agressões mais violentas. Quando está ali na tentativa de conquista, aquele agressor, futuro agressor, ele já não inicia agredindo fisicamente aquela mulher. As agressões se iniciam de forma, às vezes, velada, muitas vezes uma agressão psicológica, verbal, moral, até evoluir para agressões físicas e, infelizmente, para as fatais, que são o feminicídio. Certo. Doutora, além do aumento, aí a senhora apontou então no início aí da pandemia o aumento da violência doméstica, especialmente contra as mulheres. Outros números que a gente costuma discutir bastante nesse tempo é a questão do abuso do álcool e de drogas ilícitas, que também, pelas estatísticas, aumentaram neste período. Quer dizer, embora o álcool e a droga não seja a causa em si, ele, de fato, também potencializa esse quadro, né, doutora, de violência? Perfeito. É bom que a gente esclareça que a pandemia, o isolamento social, não fez com que violadores, com aqueles que praticam violência contra a mulher, com aqueles criminosos, pudessem surgir ali na pandemia. Existiam já relacionamentos abusivos pré-existentes que só se potencializaram com a pandemia. O álcool, a droga, eles também fazem com que aquele agressor já pré-existente se manifeste de forma mais agressiva. Então, a gente não pode imputar a culpa ou a causa para outros fatores, senão aquele próprio criminoso que comete a agressão. Doutora, a delegacia é sempre
quando geralmente se atinge um ápice, então a mulher vai ali fazer a denúncia, né? Mas o que a senhora tem acompanhado nesse trabalho que se chama multidisciplinar? O que é importante para essa mulher que é sendo agredida, que a senhora já explicou, vai sendo aos poucos, né? É talvez uma ajuda psicológica, algum tipo de apoio também? Perfeito, você tocou no ponto essencial. Existe uma necessidade de atendimento multidisciplinar. E quando a gente fala isso, a gente só não fala somente no contexto das delegacias de polícia, da legislação e dos poderes públicos. A gente fala num contexto geral de sociedade, de educação. Então, o início do combate da violência contra a mulher se inicia no próprio lar, na educação daquela criança, daquele menino, daquela menina, que todos os relacionamentos eles devem ser baseados em respeito, em reciprocidade, e que a violência ela não tem espaço dentro de um relacionamento. Então, existe a necessidade, sim, de políticas públicas, é primordial que tenhamos todos os setores ali envolvidos para que a violência contra a mulher seja combatida, seja falada, porque quanto mais exposição tivermos a respeito do assunto, a respeito do problema, maior ele fica em evidência e mais fácil a gente pode solucionar. Certo. Doutora, quando a gente fala de uma violência, de uma agressão física, muitas vezes por conta do hematoma, né, que essa vítima acaba ficando após uma situação como essa, fica mais fácil de provar essa agressão, quer dizer, no momento de denunciar. Mas a gente sabe que existem outros tipos de abuso, como o abuso moral, que é um abuso que dói tanto quanto receber aí um golpe físico, né? Quer dizer, como que essa mulher pode... Que tipo de orientação, né, a gente pode passar, então, para essa vítima que está passando por um abuso aí psicológico? O que ela deve fazer, né, nesse tipo de situação, até mesmo convivendo no mesmo ambiente que o agressor? Que tipo de orientação a gente poderia passar para essa vítima para que ela possa, então, buscar uma ajuda e que ela tenha condições de comprovar que, de fato, ela está passando por uma situação como essa? Esse ponto também é um ponto extremamente sensível que você mencionou, pela fragilidade de obtenção de provas. Quando existe uma violência psicológica, essa violência velada, quem percebe e quem sofre é a própria vítima. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão até presentes naquele ambiente não conseguem ter a percepção da violência sendo praticada ali. Então, realmente, são casos... A gente teria que analisar cada caso concreto, a vítima teria que tentar buscar ao máximo provar, infelizmente, a vítima tem que provar aquilo que está acontecendo, ou através de familiares, amigos, testemunhas, até mesmo a forma como ela é tratada em meios digitais. Realmente, existe uma fragilidade na obtenção de provas, pois a situação ela é muito delicada e ela é muito perceptível somente para aquele que sofre. Nós estamos conversando aqui com a doutora Raquel Galinatti, delegada, falando sobre violência contra a mulher. Doutora, qual é a orientação para essa mulher? Como é que ela deve agir? Ela deve ter dentro dela que, por exemplo, começou essa agressão, vai haver uma separação ou não? Porque a gente sabe que tem muitos casos que a pessoa acaba voltando ao convívio, o marido ou o companheiro fala, não, mas isso não vai acontecer mais. Qual é a orientação que a senhora pode dar nesses casos? Inclusive, eu queria saber também qual é a proteção que o Estado consegue dar para essa mulher, no caso, quando tem filhos, separação de corpos, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa decisão, porque a mulher também, às vezes, fica pouco boa. Será que eu vou ter essa separação de corpos? Não vou ter? Tomo essa decisão? Não tomo? Então, vai adiando? Primeiramente, o mais importante a falar é que essa mulher ela não deve se importar e ela não será pré-julgada. Um julgamento ali, pelo fato da mulher conviver com aquele agressor, não conseguir se desvencilhar daquele agressor, ela não conseguir se desvencilhar daquele sentimento de dependência emocional daquele agressor. É uma questão de sobrevivência. A partir do momento em que você está em um ciclo abusivo, de relacionamento violento, não é o que os outros irão pensar de você se você não separar. Você deve separar por você,
por questão de sobrevivência, para que amanhã ou depois você não se dirija a uma delegacia de polícia, muitas vezes machucada não só em sua alma, como fisicamente, ou até mesmo em agressões físicas mais graves, ou até causando lesões permanentes, ou até o feminicídio. Então, primeiramente, procure as autoridades competentes, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, as delegacias da mulher, tem o telefone 197, tem os boletins de ocorrência eletrônicos, que há a possibilidade também de denunciar através dos boletins eletrônicos, e lembrar que é uma questão de sobrevivência, não é uma questão mais de gostar ou não gostar, é uma questão de sobrevivência. Certo. E, doutora, é importante também falar que as pessoas que convivem próxima a essa vítima, de repente um vizinho, alguém que está ali próximo, que de repente escute, né, brigas e discussões, enfim, que essa pessoa também seja encorajada a denunciar esse tipo de atitude, né? Porque às vezes a vítima ela está tão presa nessa situação que ela não tem condições emocionais, né? Como a senhora disse, machucada em sua alma. Com essa dificuldade, com esse medo, a gente sabe que envolve muitas questões quando a gente fala de cônjuges, né? A dependência, muitas vezes, financeira, emocional. Quer dizer, quem está à volta também pode contribuir para ajudar essa vítima, né, doutora? Perfeito. É muito difícil, às vezes, a vítima, às vezes, ela está sendo monitorada 24 horas, ela está em vigilância constante, ela não consegue nem ao mesmo acessar o celular ou as redes sociais, a internet, para poder pedir uma solicitação de ajuda aos órgãos públicos. Então, a gente tem uma crença muito antiga de que no relacionamento as pessoas elas não devem interferir. Só que a gente não está falando mais em relacionamento, a gente está falando em crime. E quando existe um crime, há necessidade, sim, se possível, interferir para salvar essa vítima. Então, esse é o conselho. Se você presenciar algum tipo de agressão que seja entre casais, dentro de um relacionamento, e que você puder ajudar e solicitar ajuda, por favor, faça. Tá certo. Nós conversamos então com a delegada Raquel Galinatti, que falou então sobre a situação de casos de violência contra a mulher aí no pós-pandemia, nesse mês de agosto, que é o mês Cor Lilás, né? Mês de conscientização aí do combate à violência doméstica. Doutora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Foi muito esclarecedora a nossa conversa. Eu que agradeço, e principalmente na data de hoje, que a Lei Maria da Penha faz mais um aniversário. Parabéns. É verdade. Obrigada, doutora.